terra agora muito melhor do que a outra. Né? Aquele judaísmo, a Bíblia está falando que o sol escurecerá. Então essa profecia ela não é futura. Essa profecia, aliás, é muito óbvio porque Joel profetizou para Israel. Ele não profetizou, você vê vários versículos onde há várias conotações referentes a Israel. Ele estava profetizando para Israel. Nós temos a ver com isso, porque nós somos a nova Jerusalém, a nova Israel de Deus. Né? Somos o povo escolhido de Deus, o povo eleito. Né? A nação santa somos nós, igreja hoje. O que Deus prometeu para Israel, Ele cumpre na igreja. Quando Ele falou para Abraão e disse: serão benditas todas as nações da terra, Ele já estava dizendo: o negócio não vai ficar só em Jerusalém, não. O negócio não vai ficar só em Israel, não. A bênção, a bem-aventurança será dada a todas as nações da terra e virá em ti. Em quem se cumpriu então Abraão? Em Abraão mesmo? Não, naquele que nasceu da semente de Abraão, várias gerações depois, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ali estava o cumprimento do que Deus havia falado para Abraão. E continuando de dia acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja só, aqui é uma guerra. Tá? Relatando aqui uma guerra. Sobreviventes. Porque aqueles que serão salvos estarão em Israel. Estarão em Jerusalém, ele está falando. E entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor chamar. Sobreviventes do quê? De uma guerra. É para Israel, profecia? Claro. Isso aqui fecha literalmente com o que aconteceu no ano 70, onde Jerusalém então caiu, os muros do templo de Jerusalém caíram. Jerusalém foi tomada numa guerra que durou exatamente 3 anos e meio. Eu falo só para aqueles que gostam, porque tem que haver uma tribulação de 3 anos e meio que está para chegar aí e tal. Essa profecia também era para Israel. Se cumpriu aqui. A guerra de Roma contra Jerusalém, a tomada de Jerusalém, ela se deu por 3 anos e meio, chegando ao fim então no ano 70. E entre os sobreviventes, houve aqueles que sobreviveram, houve aqueles que foram salvos ali, estava aquele a quem o Senhor chamou. A partir de então, a igreja começa a assumir a sua postura de igreja, porque até aqui a igreja vivia como uma facção judaica. Eles não tinham uma identidade, vamos dizer, própria. Tinham sim, mas não era reconhecida. Para o imperador romano, eles olhavam os cristãos e eles diziam: afinal são judeus, é uma nova religião que está surgindo entre os judeus. Eles são os judeus por quê? Estavam sempre lá na sinagoga, estavam junto com os judeus, eles pregavam era na sinagoga, eles não tinham templo próprio, eles usavam o templo de Jerusalém, né? Era ali que eles estavam, era ali que eles também se reuniam como qualquer outro judeu. Quando o templo cai, o judaísmo cai, então eles têm que assumir agora a sua posição de cristãos. Antes eles eram tidos como um fariseu, ou saduceu, ou zelote, ou essênio, que eram facções judaicas da época. Aí tinha mais uma, os cristãos. Agora os cristãos então começam a ter que tomar o seu papel. Já não reina mais o sol sobre Israel, o sol da lei, mas agora o sol que é Cristo, o sol da justiça. Né? Surge agora um novo tempo na história do cristianismo. Com a descida do Espírito Santo, isso tudo foi proporcionado. A igreja vive agora não pela lei, mas pela força do Espírito Santo. E há um detalhe importante, gente. Se a Bíblia diz, naquele tempo, derramarei do meu Espírito, e se você crê que isso é no futuro, há um problema muito sério.
Você vai ter que dizer então que o Espírito Santo não está entre nós hoje, porque ele ainda está sendo derramado. Não é certo? Ou então, ele foi derramado lá no passado, mas sumiu e terá que ser derramado novamente. Mas se você entende dessa forma, você contaria o que Jesus disse: eu voltarei para vós e não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, não para fazer uma visita e depois subir de volta e sumir de novo da face da terra. O Espírito Santo veio sobre a igreja, porque quando Jesus disse que voltaria para nós, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. Logo, esse Espírito que foi derramado sobre nós, ele está entre nós, porque jamais nos deixou. Amém? Então a profecia de Joel, ela se cumpriu sim, e ainda está valendo para os dias de hoje. Não para se cumprir, mas por ter o seu cumprimento em todo o tempo da história da igreja. O Espírito Santo jamais deixou os seus, jamais deixou a sua verdadeira igreja. Depois, em Atos dos Apóstolos, que é onde está o cumprimento então disso, inclusive Pedro, quando fala o seu discurso sobre o que aconteceu aqui em Atos 2, na leitura que nós fizemos, ele diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Joel disse. Então, não há dúvida alguma, a própria Bíblia se interpreta e mostra para nós que isso cumpre o que foi dito pelo profeta Joel.